Hoje no consultório vamos falar de encontros imediatos, que é como quem diz vida extraterrestre. Haverá vida diferente daquela a que estamos habituados a conhecer? Será concebível a existência de extraterrestres? Há quem diga que já teve encontros imediatos com aliens. Mesmo em Portugal, os mais crentes acreditam que há uma civilização mais avançada do que a nossa e que se desloca em naves espaciais ou em discos voadores. Os mais críticos falam em alucinações e autossugestão. Para esclarecer todas as dúvidas, está em estúdio connosco Nuno Silveira, presidente da Sociedade Portuguesa de OVNIlogia, assim é que é. Queremos também saber a sua opinião no consultório. Acredita que existe vida extraterrestre? Como sempre, para se inscrever e para participar, está disponível o número de telefone 21 044 1145 ou o e-mail consultório@tvi.pt. Nuno, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Manhã e no consultório do TVI 24. Há muitos casos em Portugal de pessoas que dizem que avistaram OVNIs. Há muitos casos e Portugal, tendo em conta a sua densidade populacional, tem muitas observações e tem inclusivamente casos interessantes. Neste momento, o que acontece é que não temos a visibilidade que existe em outros países. Mas Quando fala em casos interessantes, quer dizer exatamente o quê? São casos de pessoas que viram objetos cujas suas características e morfologias não têm uma explicação à partida normal. E são esses casos que nós consideramos os verdadeiros OVNIs. Não quer dizer que sejam naves extraterrestres. Aliás, a ovniologia está muito ligada à hipótese extraterrestre, mas a hipótese extraterrestre é apenas uma das hipóteses. E nós, quando fazemos investigação de campo, nós não partimos desse pressuposto. O que nós fazemos é analisamos os dados que nos são transmitidos. Procuram o que exatamente quando fazem a investigação de campo? Em primeiro lugar, é muito importante falar com a testemunha. Tentar perceber como é que é a testemunha. Tentar perceber o nível de cultura que a testemunha tem, nomeadamente a nível de conhecimentos celestes, de astronomia, etc. Depois o que fazemos é, tomamos conta do relato, das descrições do relato, e tentamos encontrar explicações para aquele fenómeno. Nomeadamente, se pode ser algum fenómeno celeste, se pode ser algum satélite que passou naquela altura, que são frequentemente confundidos com esse tipo de fenómenos. Depois, quando essas explicações, essas hipóteses que nós avançamos não têm cabimento na descrição do caso, o que nós partimos é para a identificação como um OVNI, não quer dizer que seja nave extraterrestre. A maior parte dos casos fica sem explicação. Objeto voador não identificado. Que fica aqui esclarecida então a noção Exatamente, de mas é um objeto OVNI. Depois de ter sido feita a investigação, depois de terem sido postas hipóteses prosaicas e delas não terem tido, portanto, não terem-se adequado àquilo que a testemunha viu. E isto é absolutamente importante. E de facto, catalogam esse tipo de experiências? Catalogamos, arquivamos e eventualmente no futuro vamos fazer um estudo estatístico para saber em que zonas do país é que se vêem mais, tentar perceber porque é que nessas zonas do país se vê mais, fazer também um estudo de ver que tipo de pessoas é que veem os fenómenos OVNI. Esses estudos já foram feitos noutros países, em Portugal ainda não foram feitos. Aliás, eu creio que o CTEC no Porto está a fazer investigação nesse sentido, mas de facto o que importa aqui ressalvar é que a maior parte das pessoas que vê o fenómeno OVNI, se não a grande maioria, são pessoas normais, sem qualquer distúrbio, e que apenas veem algo no céu que não conseguem explicar. Como é que responde a quem diz que se trata, por exemplo, da autossugestão? Eventualmente haverá casos Eu faço esta pergunta porque claro, se estivermos a ver um filme de terror em casa, obviamente, certo, quando desligarmos o televisor vamos ouvir muito mais barulhos e vamos imaginar muito mais coisas. Não quero partir do princípio, incluir aqui a minha opinião pessoal, mas se não há um parâmetro, se nunca foi visto um OVNI, como é que é possível catalogar uma experiência como sendo uma experiência de visualização de um OVNI? Bom, em primeiro lugar, o fenómeno OVNI não está restringido à prova testemunhal. Existe outro tipo de provas, de evidências, nomeadamente registros de radar, nomeadamente pilotos, institutos civis ou militares. Já aconteceu, por exemplo, em 2004, que a Força Aérea veio admitir que no dia 1 de junho na noite de 1 de junho tinha detectado objetos voadores não identificados que não tinha explicação. Temos também filmagens que, após análise, demonstram efetivamente que há objetos estranhos que não são explicáveis. Há, obviamente, a prova fotográfica e depois há também uns testemunhos de pessoas que estão mais aptas para identificar objetos voadores no céu, como, por exemplo, pilotos, astronautas e etc. E isso tudo junto demonstra que há um fenómeno que é real, que a sua natureza ainda não está explicada, e que, no meu entender, é um dos maiores mistérios do século XX e um dos mistérios que dá a gozo fazer a investigação, mas tem que ser uma investigação científica, uma investigação séria e onde não há lugar à crença. Já voltamos a conversar. Nuno Silveira é o meu convidado, ele é da Associação, aliás, presidente da Sociedade Portuguesa de OVNIlogia. Como já percebeu, hoje estamos a falar de OVNIs no consultório do Jornal da Manhã. Se já teve alguma experiência do género ou se quer, por e simplesmente, juntar-se à conversa, fazer perguntas, questionar também essas ditas experiências e esses registros que dizem que existem, ou dar força também à tese de que há
objetos voadores não identificados ou até mesmo extraterrestres. Participe na conversa, ligue através do 210441145, 210441145, ou então escreva-nos para consultório@tvi.pt. Fazemos uma curta pausa, voltamos logo a seguir para atender os telefonemas e para continuar a conversa com o nosso convidado. Até já, fique desse lado. Consultório Jornal da Manhã, TV 24. Hoje estamos a falar de encontros imediatos em Portugal, que é como quem diz OVNIs, vida extraterrestre. Haverá uma vida diferente daquela a que estamos habituados a ver, a sentir, a perceber. Será concebível a existência de extraterrestres? Há quem diga que já teve encontros imediatos mesmo no país. À conversa estamos com o Nuno Silveira, Presidente da Sociedade Portuguesa de OVNIologia. Nuno, antes de irmos para o intervalo, conversávamos sobre a credibilidade dos relatos. Mas é de facto muito difícil quando, por exemplo, na busca que eu fiz para me preparar para a entrevista, vejo relatos de pessoas que dizem que acreditam que o centro da Terra é oco e que vivem lá extraterrestres em naves espaciais. O seu papel não é esse, não é certificar esse tipo de coisas. Vamos lá ver, as pessoas são livres de acreditar naquilo que querem. O que interessa aqui é que o investigador tem que ter tem que ter uma base científica, tem que fazer uma investigação séria e objetiva. Repare, quando uma pessoa tem um determinado depoimento, e há pouco eu queria só esclarecer uma situação, não obstante haver vários fenómenos que podem explicar algumas observações, há observações que não são explicáveis. E o fenómeno OVNI não se resume também só a uma pessoa que viu um OVNI no céu, à noite, ao longe. Há pessoas que de facto viram OVNIs, portanto objetos voadores não identificados, como parecendo serem objetos artificiais, próximos, e há pessoas que também dizem ter tido contactos com seres. Portanto é preciso também trazer essa informação toda à colação. Mas recolhem a informação das pessoas que dizem que foram, eu peço-lhe desculpa para saber o termo exatamente, que é pessoas que foram abduzidas. Isso é uma área que vos interessa ou pura e simplesmente a não explicação de informação? Ou seja, conversávamos no intervalo, falávamos, por exemplo, que muitas vezes não são só os relatos de pessoas que dizem ter visto, mas, por exemplo, institutos civis de aviação, sinais diferentes em radares. Isso pode ser, por exemplo, um avião de teste, um objeto voador de teste do Exército que imita um sinal diferente nos radares. A vossa associação, os entusiastas da questão, preocupam-se com as pessoas que dizem ter sido raptadas e ter sido submetidas a testes, ou o conceito da ovniologia engloba tudo aquilo para o qual não existe uma definição e que aparece algures a voar, algures a... Sim. A ovniologia também tem uma função didática, isto é, quando nós vamos para um caso e encontramos explicação, nós temos o dever de ensinar à pessoa o que é que ela viu. Isso já aconteceu frequentemente, pessoas que confundem astros no céu. Um caso concreto. Tivemos, por exemplo, um senhor que nos contactou, da zona de Alcochete, em que dizia que via OVNIs todos os dias, todas as noites, e, portanto, chamou-nos lá. Nós, efetivamente, fomos ao local e tratava-se de uma pessoa com 40 anos, que não tinha formação, o ensino era até a antiga quarta classe, se não estou em erro, e que, no fundo, estava a confundir estrelas e planetas com OVNIs. Portanto, a pessoa não sabia que as estrelas, durante a noite, se deslocam no céu, tal como se desloca o Sol. E nós tivemos a preocupação de ensinar à pessoa o que é que ela estava a ver, identificámos qual é que era a estrela que ela estava a ver, naquele caso até era Sirius, e explicámos um pouco da mecânica celeste. Portanto, a pessoa saiu dali um pouco mais informada do que quando nos contactou. Agora, nós quando fazemos essa investigação, nós põemos todas as hipóteses em cima da mesa. Depois temos que ver quais é que são aquelas que se adequam ao caso ou não. E já aconteceu, obviamente, termos casos que Mas são não partem interessantes. para a investigação de uma forma deformada, partindo do princípio que é algo que não tem uma explicação... Não, nós vamos para o caso, de mente aberta, obviamente, e dispostos a ouvir o que a testemunha nos diz. E muitas vezes o que a testemunha nos diz não é aquilo que ela viu. E a ovniologia é um pouco complicado, porquê? Muitas vezes a pessoa diz aquilo que não viu. E nós interpretamos aquilo que ela diz que viu de uma determinada maneira que não corresponde àquilo que foi visto. Até eu fiquei abaralhado. É verdade. E neste caso em concreto foi isto. Quando o senhor dizia que as luzes que ele via no céu andavam para a frente e subiam e desciam, quando nós chegámos ao local, nós vimos que ela estava a referir ao facto das estrelas se porem, subirem no céu e depois se porem. E era isso que ele dizia quando subir e descer, e não subir e descer como nós estávamos a imaginar. Como mas estamos a falar de alguém, por exemplo, que não tem muita instrução, mas claro, falamos de uma pessoa, nunca tiveram um caso de uma pessoa, por exemplo, que diga eu vi um disco voador. Já tivemos vários casos, sim. E há pessoas que têm, cujo o relato é credível,
mas que nós... O que é um relato